A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, ou se não é, se é a sua segunda, ou terceira, ou décima vez no canal, eu te convido a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho, dê um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, com os seus familiares, seus amigos, seus irmãos em Cristo, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022, amém? Nós já passamos dos 90 inscritos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Se eu não me engano, são 96 inscritos nesse momento. Então, com a sua ajuda, eu acredito que nós conseguimos bater 100 inscritos ainda esta semana. Você crê nisso? Você quer ajudar neste propósito? Então, vamos compartilhando este conteúdo, amém? Nós estamos em número, temos lido textos da palavra do Senhor que tem nos feito refletir, tem nos feito meditar e tem nos feito, acima de tudo, pedir a misericórdia do Senhor, não é verdade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guie pelo seu caminho para que nós não venhamos a entristecer o Senhor em momento algum. E hoje nós estamos ainda no livro de Números. Nós vamos começar em Números capítulo 16 e teremos mais exemplos do que não se fazer perante o Senhor. Antes disso, vamos a uma pequena introdução. Hoje é 9 de fevereiro. Desafio à liderança. O adiamento do avanço em Canaã e a derrota pelos exércitos estrangeiros tem um efeito calamitoso sobre os israelitas. Durante os próximos 40 anos, eles se tornarão amargos, briguentos e abertamente rebeldes. O problema atinge um pico quando Corá, sendo ele mesmo um levita, e 2 homens da tribo de Ruben lideram 250 outros no que equivale a uma insurreição. Depois de serem milagrosamente destruídos por causa da sua rebelião, milhares de outros israelitas que simpatizam com eles também são atingidos pela peste e morrem. A questão não é simplesmente de liderança política. Apesar do que pode ter sido uma convicção sincera da parte de Corá, isso é um ataque contra o sacerdócio escolhido por Deus. Para tornar perfeitamente clara a escolha de Arão como sacerdote, Deus instrui Moisés a realizar um teste envolvendo a coleta de varas de cada tribo. Apenas a vara de Arão prova ser a escolha de Deus. Para instruir ainda mais os israelitas sobre a posição correta do sacerdócio e os levitas que servem com eles, Deus declara que os sacerdotes e os levitas não terão herança na terra prometida, mas serão sustentados pela prática do dízimo. Agora nós vamos a Números 16. Nós vamos pular o capítulo 15, nós vamos ler o capítulo 15 numa futura leitura, quando estivermos fazendo leituras somente sobre as leis que Deus instituiu ali em Levíticos, algumas aqui em Números e outras em Deuteronômio. Mas hoje nós vamos começar em Números, capítulo 16, nós vamos ler todo o capítulo. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Então, um levita, Corá, ajuntou outros levitas e outros homens que não eram levitas, da tribo de Ruben. Lembrando, os levitas foram separados pelo Senhor para serem auxiliares dos sacerdotes. Há uma diferença entre sacerdote e levita. Os sacerdotes são da tribo de Levi, mas eles têm o cargo, o ministério, a graça e a obrigação
de fazer os sacrifícios, de realizar os sacrifícios, oferecer o incenso, entrar no Santo dos Santos, aonde está a presença do Senhor, sobre a Arca da Aliança. Os sacerdotes têm esse direito e esta responsabilidade. Os sacerdotes são somente Arão, o sumo sacerdote, Eleazar, sacerdote, seu filho, e Itamar, sacerdote, filho de Arão também. São só esses três. Esses três são os sacerdotes. São da tribo de Levi, mas são os sacerdotes. O restante dos homens da tribo de Levi são somente auxiliares dos sacerdotes e nem podem tocar nas coisas santas. Nós vimos lá atrás, você vai lembrar, quando o tabernáculo tem que ser movido, é Arão e os seus filhos que vão até as coisas santas, cobrem as coisas santas com vários panos, inserem as varas de acácia nos instrumentos consagrados ao Senhor, para os levitas carregarem nos seus ombros, para eles não tocarem, não verem e não tocarem. Os levitas não são sacerdotes, eles não têm o acesso à presença de Deus, eles não têm o privilégio, a graça que Deus deu a Arão e aos seus filhos. E Rúben, descendentes de Rúben, muito menos. Muito menos. Descendentes de Rúben fazem parte do povo de Israel, o povo escolhido, a nação escolhida por Deus, são especiais, mas eles não são levitas, eles têm nada a ver com o exercício do tabernáculo e das coisas sagradas, nem o transporte das coisas sagradas, muito menos o manusear ou o olhar para as coisas sagradas. Então esse é o contexto aqui, tá bom? Para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Então esses homens se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Então, filhos de Israel, várias tribos, não são somente levitas, várias tribos, filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. Não são homens qualquer, são homens líderes, são homens influentes no meio da congregação, escolhidos pela congregação, respeitados pela congregação, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta! Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Aí a gente fica sem entender, não é verdade? Eles acabaram de ser punidos pelo Senhor pela falta de incredulidade deles, por causa daqueles 10 espiões covardes que viram, confirmaram a promessa do Senhor, trouxeram as evidências da promessa do Senhor, mas aí, por covardia, por falta de fé, incentivaram toda a congregação de Israel a duvidarem da promessa do Senhor. E por causa disso, toda a congregação de Israel é punida, muitos morrem, e por causa disso o povo de Israel vai passar 40 anos no deserto. Agora vem esses caras dizer que o povo de Israel é santo. Não, Moisés, Arão, chega, vocês estão fazendo injustiça com esse povo santo. Deus está no meio desse povo, esse povo é santo. Que santo? Que povo santo é esse? Que povo santo é esse que duvida das promessas do Senhor? Que povo santo é esse que duvida que Deus é poderoso? Que povo santo é esse que prefere voltar para o Egito? Não são santos, não. São incrédulos. A verdade é essa. Eles estão sendo punidos no deserto por causa da incredulidade deles. E aí eles querem dizer... É pretexto. Nós vamos ver mais na frente, Moisés vai expor a hipocrisia deles aqui. Mas eles querem usar isso como pretexto. Estão defendendo os pobres e os fracos, né? Os pobres israelenses que Moisés e Arão estão oprimindo, eles vieram agora ao socorro desses pobres e indefesos israelenses. Quando Moisés ouviu isso, versículo 4, Moisés caiu sobre o seu rosto.
E aí nós vemos novamente uma atitude de Moisés, e ela parece ser aquelas atitudes daquele homem manso, né? Aquele homem humilde, o homem mais manso da terra. Mas agora vamos ver o que Moisés fala. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Vocês estão falando de povo santo, Corá? Então amanhã vocês vão ver quem realmente é santo, quem realmente é separado. Santo significa separado, separado pelo Senhor. Vocês vão ver, amanhã vocês vão ver. Aquele a quem ele escolher, aquele a quem Deus escolher, esse Deus fará chegar a si. Façam isto. Então agora Moisés vai fazer um desafio para eles. Façam isto, peguem incensários, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. E eu coloquei um asterisco aqui para eu não me esquecer de comentar sobre isso. Porque, irmãos, o que Moisés está fazendo aqui é um desafio que Corá e os seus companheiros de insurreição aqui, os 250 rebeldes, jamais poderiam aceitar esse desafio. Porque oferecer incenso ao Senhor não é permitido aos levitas. Levitas não podem oferecer incenso ao Senhor. Somente o sumo sacerdote e os sacerdotes é que têm o direito de oferecer incenso ao Senhor. E o desafio de Moisés aqui é que estes camaradas que se acham tão santos, tão especiais quanto Moisés e Arão e os seus filhos, que eles coloquem à prova então o que eles estão falando, se eles são mesmo separados, se eles são mesmo dignos de ser sacerdotes, que eles então tenham a coragem de oferecer incenso ao Senhor, para a gente ver o que vai acontecer. É gravíssimo isso, irmãos. É uma afronta que esses caras vão fazer agora. Eles tinham que ter o temor de dizer: não, tudo bem, Moisés. Não vamos, deixa isso para lá. Não vamos fazer isso não, porque nós sabemos que nós não temos direito de fazer isso. Mas eles são tão audaciosos que eles vão aceitar o desafio de Moisés. E por causa disso, eles vão pagar o preço, porque eles estão tocando em coisa que não diz respeito a eles. Eles estão se enfiando, eles estão querendo exercer um cargo que Deus não deu graça a eles a fazer. Deus nos dá graça de acordo com a sua vontade. A uns Deus dá uma graça, a outros Deus dá outra graça. Deus dá graças individuais a cada um de nós. A graça da salvação, essa é universal. Pela graça nós somos salvos, através da fé. Esta graça é universal, é igual a todos. Mas a graça de ministério, a graça de função, a graça de trabalhar na obra do Senhor, Deus dá de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua vontade. E esses camaradas queriam entrar numa área para a qual eles não foram chamados. Vamos continuar. Versículo 8. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Moisés está falando: rapaz, para que vocês estão fazendo isso? Será que já não é suficiente que Deus já deu um cargo especial a vocês? Vocês são auxiliares do tabernáculo, vocês têm uma função no tabernáculo. Vocês são diferentes de todos os outros israelenses. Vocês foram escolhidos por Deus para trabalhar no tabernáculo. Isso não é o suficiente para vocês? Vocês querem mais? Vocês não se sentem honrados por causa disso? Vocês não se sentem honrados pela tarefa que o Senhor confiou a vocês? Vocês se acham no direito de exigir mais de Deus? Mais do Deus que já teve a graça e a misericórdia por vocês de dar esta oportunidade de vocês trabalhar assim?
Versículo 10, e ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio. Tá vendo? Moisés viu, Moisés leu entre as linhas, Moisés viu, ele foi revelado, ou ele viu porque era muito explícito o verdadeiro intuito de Corá e daqueles homens. Eles queriam usurpar o sacerdócio, o ministério que Deus deu a Arão e aos seus filhos. Corá e os 250 homens queriam usurpar este ministério com o pretexto de estar justificando a congregação, defendendo os fracos e os humildes da congregação de Israel. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é que ele o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Em outras palavras, o que Arão fez contra vocês, rapaz? Arão fez nada contra vocês para vocês se levantarem contra ele. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel e para nos fazer morrer neste deserto? Esses são os outros dois caras que se uniram com Corá para iniciar essa rebeldia. Esses caras foram mais audaciosos ainda. Eles não somente se levantaram contra Moisés e Arão, mas quando eles foram chamados ao teste, né, do chamado de Deus na vida deles, eles não tiveram nem a coragem de comparecer, não tiveram nem o respeito de comparecer na tenda do encontro, onde Moisés chamou os homens para comparecerem. E aí eles começam a usar essa linguagem, a linguagem que Deus usou para descrever a terra que ele prometeu dar a Israel. Não é o Egito, é a terra de Canaã. Deus é que falou, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. E esses camaradas, eles ousam usar esta expressão para descrever a terra da escravidão, o Egito. Moisés, nós não vamos aí não, nós não vamos nem atender o seu desafio, sabe por quê? Porque você tirou a gente da terra que mana leite e mel, você tirou a gente do Egito, era lá que era a terra que mana leite e mel. Essa terra que você está falando que esse Deus seu falou que vai dar, é nada disso. A terra que mana leite e mel é onde a gente estava. Imagina, irmãos, a ousadia desses caras. E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós. Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então esses caras aqui, eles estão no extremo da arrogância, eles estão no extremo da presunção, eles estão no extremo aqui da rebeldia, né? Eles já passaram de todos os limites aqui. Se você não leu esse capítulo aqui, pode ter certeza que Deus vai matar esses caras, tá? Se você nunca tinha lido o capítulo 16, hoje você vai ver. Se Deus matou pessoas que fizeram coisas muito menores do que estes aqui vão morrer daqui a pouco. Só continua aqui comigo lendo para você ver o que vai acontecer com esses caras. Então Moisés ficou muito irado. Eu homem manso, hein? Ficou muito irado e disse ao Senhor, não atentes para a oferta deles. Olha aqui, irmãos, Moisés, o homem que intercedeu pela nação de Israel e vai interceder ainda. Ainda aqui no capítulo 16 nós vamos ver Moisés interceder. Mas por esses caras, Moisés falou, não, esses não, Deus, esses passaram do limite. Não contra mim, Senhor. Eles não passaram do limite contra mim. Eles agora passaram do limite contra o Senhor. E para que o teu nome não seja zombado no meio de Israel, Senhor, não atentes, não ouça, não tome conhecimento, não aceite a oferta desses caras, Senhor. Não receba a oferta deles. E aí Moisés fala, ele declara, eu não tirei deles nem um só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Eu estou inocente, o Senhor sabe que eu estou inocente perante esses camaradas. Eu fiz nada disso que eles estão me acusando. Moisés disse ainda a Corá, você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de amanhã.
cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas nele, sobre as brasas colocaram incenso, e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Isso aqui é um título. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Deus estava preparado mais uma vez para eliminar a nação de Israel ali. Deus queria preservar a vida de Arão e de Moisés e ia exterminar todo mundo ali. Mas Deus sabia que Moisés ia clamar. Então Deus está dando uma oportunidade aqui a Moisés e a Arão de clamarem novamente por este povo, mostrar a este povo o que é ser um intercessor, o que é ser um intercessor que intercede até mesmo pelos seus inimigos. É esta a oportunidade que Deus está dando a Moisés e a Arão. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? Então Moisés e Arão apelam a uma verdade do Senhor, a uma verdade do caráter de Deus. Deus é o doador da vida e é Ele que dá e que preserva a vida. Então eles apelam a isso, eles falam: Deus, o Senhor é quem deu vida a este povo. Não faça isso, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia deste povo. Não consuma todos eles por causa do erro de alguns homens. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Sai de perto destes homens, sai de perto da tenda deles. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão. Datã e Abirão, aqueles que não se compareceram no lugar do desafio. E os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. O povo se afastou, eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda. Agora eles mostraram as caras, né? Juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Então Moisés está dizendo: agora eu vou provar para vocês que Deus me enviou e que tudo que eu tenho feito não foi eu que fiz, mas foi Deus que fez através de mim. Esta aqui é a prova. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as suas famílias, com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Eu coloquei um asterisco aqui para ressaltar para nós
que mais tarde, em Números 26, versículo 11, a Bíblia vai dizer que alguns filhos de Corá foram salvos. Alguns filhos de Corá não morreram neste momento aqui. Certamente porque eles não participaram da insurreição orquestrada pelo pai deles. Então, nós vemos aqui o castigo do Senhor contra estes homens. Deus honrou a palavra de Moisés e eliminou estes homens com as suas famílias. E de fato, irmãos, as mulheres morreram com os seus maridos aqui, alguns filhos, algumas filhas possivelmente morreram também, e aí nós podemos questionar a justiça de Deus aqui. Mas Deus é onisciente. Deus é onisciente, Ele é onipresente. Então, Ele sabe todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Isso diz respeito também ao tempo. Deus está também em todos os momentos da eternidade. A Bíblia diz que Cristo é o Pai da eternidade. Ele fez a eternidade. Deus não está limitado ao tempo e Deus não está limitado ao nosso conhecimento. Então Deus, em sua sabedoria e em sua justiça, Ele sabe quem deste grupo tem que sofrer, tem que ser punido, junto com Corá, Datã e Abirão. E nós vamos ver mais na frente, como eu disse, Números 26, 11, que aqueles que Deus escolheu salvar foram salvos. Alguns filhos de Corá foram salvos. E aí nós vimos mais à frente ainda que muitos salmos são escritos pelos filhos de Corá. Então nós vemos a misericórdia do Senhor até com a linhagem de Corá, ao ponto de Deus nem mudar o nome da linhagem, nem deixar de mencionar Corá, mas não. Ele fala, os filhos de Corá, salmos dos filhos de Corá, do filho de Corá. É o que a palavra do Senhor diz. Então Deus sabe do que Ele está fazendo. E Ele pune esses homens que se levantaram contra Arão e contra Moisés. Ele honra a palavra de Moisés, o servo do Senhor. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam, vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. O povo ficou com medo. O povo achou que eles também seriam punidos. Então veio fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Deixa eu colocar aqui também, que este também é um título. Então aqueles homens que tiveram a ousadia de oferecer incenso ao Senhor, eles receberam-se um fogo. Eles receberam uma resposta do Senhor. Veio um fogo do Senhor. Veio uma resposta do Senhor para a oferta deles. Mas não foi da forma que eles esperavam. A resposta do Senhor foi punição para eles. E eles foram mortos ali por causa da ousadia deles de oferecer incenso ao Senhor, quando eles nunca foram autorizados a fazer isso. Então os 250 homens também foram mortos. Corá, Datã, Abirão, os articuladores da rebeldia, foram engolidos pela terra, junto com todas as suas famílias, e agora os 250 homens são mortos com fogo que Deus manda descer do céu. Mas Deus faz com que os incensários fossem aproveitados. O Senhor disse a Moisés, diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Os incensários foram tocados pelo fogo de Deus. Os incensários foram santificados. Agora são instrumentos santificados para o serviço do Senhor. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Deus disse assim, olha, pega esses incensários, derreta eles ou martele eles, molda eles para que eles sejam
chumbados ou de alguma forma instalados no altar. Eles vão ser decoração para o altar agora. E de agora em diante, toda vez que alguém olhar para o altar, eles vão lembrar o que aconteceu, como que estes enfeites vieram a fazer parte do altar. E aí eles vão lembrar, isso aí era as taças de incenso que aqueles 250 rebeldes ofereceram ao Senhor indignamente, e Deus mandou fogo e consumiu eles, e agora estes incensos estão aí no altar, enfeitando o altar para nos lembrar daquela punição do Senhor contra aqueles homens. Vai ser um sinal, vai ser um memorial que Deus manda os sacerdotes colocar no altar. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Novo tumulto e seu castigo. Então, passamos aí esta cena lamentável desta rebeldia de Corá e dos 250 homens. Agora nós vamos para outro momento de rebeldia, outro momento, outro relato lamentável da história de Israel neste deserto. Mas no dia seguinte, irmãos, não tinha se passado 48 horas. No outro dia, talvez não tinha passado ainda 24 horas, né? Talvez tudo isso levou uma boa parte do dia anterior. Então, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. É lamentável, irmãos, é lamentável isso. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eu coloquei um asterístico aqui, porque este virar para a tenda do encontro é num sinal de invasão, sabe? A rebeldia dos 250 homens de Corá era meio que verbalmente, sabe? Era uma rebeldia verbal, uma afronta a Arão e a Moisés. Mas nós não vimos ali eles tomarem armas, né? Tomarem espadas e quererem invadir as tendas de Moisés e de Arão ou invadir o tabernáculo. Mas agora a rebeldia do povo, ela vai num outro nível. O povo agora acabou de ver a terra engolir Corá, os rebeldes, Deus mandar fogo do céu e matar os rebeldes, e agora a congregação de Israel quer invadir o tabernáculo. Eles querem invadir o lugar santificado ao Senhor, o lugar de trabalho dos sacerdotes. É inacreditável, irmãos. E eis que a nuvem cobriu, a nuvem do Senhor cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Deus viu o que o povo ia fazer. O povo ia invadir e eles iam começar a morrer um após o outro. Ia ser uma matança aqui geral, porque eles iam chegar perto da glória do Senhor, dos elementos do tabernáculo consagrados ao Senhor, e Deus ia começar a exterminar eles. Então Deus, graciosamente, irmãos, graciosamente, por sua misericórdia, ele chega, ele aparece, ele se manifesta para que o povo dê uma pausa assim, e pare um momento para ver o que vai acontecer. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: saiam do meio desta congregação e eu consumirei no momento. Viu? Deus ia lamber aquele povo ali, ia exterminar aquele povo com um sopro ou com uma bola de fogo. Não sei o que Deus ia fazer, mas Deus ia acabar com eles. Então Moisés e Arão, se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário,
ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Moisés viu, Deus começou a matança, Deus começou a executar o castigo devido a este povo incrédulo, rebelde e audacioso. Estavam preparados para tomar o tabernáculo do Senhor. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu. Arão correu, irmãos, correu para o meio da congregação. Arão correu na direção da praga, na direção que estava indo a praga. Arão, o sumo sacerdote, correu naquela direção. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Imagina a cena, irmãos. Imagina Arão correndo no meio do povo e o povo começa a cair e gritar e gemer e rugir de dor, e morre um e morre outro, e vai os familiares tentar socorrer e eles caem mortos também. A praga que Deus enviou sobre este povo, ela está avançando, ela está talvez começou nos arredores, ela está entrando no meio do arraial, está começando a matar um após o outro, e está caindo gente aqui, gente na esquerda, gente na direita. Ele pôs-se em pé. Arão está no meio disso tudo, desse desespero, desta angústia, desta agonia. Ele pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Eu coloquei um asterisco aqui, porque isto aqui, irmãos, é muito significante. Qual é o instrumento que Moisés manda Arão levar? Arão tinha uma vara, você lembra? Arão tinha uma vara que se transformou numa cobra e comeu a cobra dos sacerdotes de Faraó lá no Egito. Arão tinha uma vara que ele usava. Mas neste momento não é a vara que Moisés manda Arão levar, não. O instrumento que Moisés manda Arão levar para a salvação do povo de Israel é exatamente o instrumento que os 250 rebeldes tiveram a ousadia de manusear na presença do Senhor. É o incensário. Olha só o tapa, né, sem mão que Deus dá na cara do povo de Israel. Ele fala: olha, vocês tentaram manusear o incensário indignamente, né? Pois vai ser o incensário mesmo que o meu servo vai usar para salvar a vida de vocês. E aí, Arão, que tem a graça do Senhor, que tem o chamado do Senhor para manusear as coisas sagradas, ele pega o incensário, ele enche do incenso e ele vai até o meio do povo, até o lugar da morte, até o lugar da praga. É naquele lugar ali que Arão faz a oferta, levanta o incenso ao Senhor, e isto faz com que o Senhor pare a praga, que o Senhor remova a praga do meio do povo. Arão salva este povo rebelde usando o instrumento que eles mesmos quiseram usar para usurpar o lugar de Arão. Se isso não é uma lição, irmãos, para o povo de Israel e para nós, eu não sei o que é. O ministério que Deus dá a cada um, nós temos que respeitar e honrar o ministério que Deus dá para cada um de nós. Eu tenho que honrar o ministério que Deus dá a você, e você tem que honrar o ministério que Deus dá ao seu próximo, e nós temos que honrar e respeitar e entender que Deus dá ministérios diferentes a cada um. Deus dá graças diferentes. Não é porque um é melhor do que o outro, não é porque um é mais capacitado do que o outro, não é porque um é mais digno, mais santo, não. É porque Deus escolhe os seus para fazer a sua obra. E nós vimos isso aqui, é um testemunho da escolha de Deus sobre a vida de Arão e não sobre a vida daqueles rebeldes. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Muita gente, irmãos, muita gente. E aí se cumpriu aqui na vida de Arão
os salmos. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Cumpriu na vida de Arão, irmãos. Arão foi lá no meio da praga. Ele viu 1000 cair de um lado, 10.000 cair do outro lado, mas ele não foi atingido. Quando nós estamos na direção do Senhor, quando nós estamos nos prostrando em humildade perante o Senhor, estamos simplesmente querendo fazer a vontade do Senhor, nós vamos ver, podemos ver 1000 cair de um lado, 10.000 à nossa direita. Mas olha só, irmãos, Deus vai permitir nós vermos isso não para nos gloriarmos nisso, irmãos, não para nos exaltarmos, para dizer, tá vendo? Era eu sou o escolhido de Deus, tá vendo? Esse povo todo aí, eles foram rejeitados por Deus. Não, Deus quer. Isso é muito importante, irmãos, nós temos que entender isso. Deus quer que nós vamos até o lugar das pragas, até o lugar dos rebeldes, para oferecer sacrifícios por eles, orar por eles, clamar a Deus por eles e buscar, tentar trazer eles de volta, tentar salvar eles. É isso que Arão foi fazer e é isso que um discípulo do Senhor Jesus Cristo faz. É isto que segue o Senhor Jesus e ama não somente o seu próximo, mas os seus inimigos também, e intercede também pelos seus inimigos. É isso que nós fazemos. É o que Arão fez aqui. Nós vamos para tentar salvar, não para tentar matar, mas para tentar salvar. Amém? Este é o capítulo 16 de Números. Nós vamos ao capítulo 17, um pouco menor. Então vamos ver se nós conseguimos ler um pouquinho mais rápido, amém? Números 17, do versículo 1 ao 13. O bordão de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o bordão. Vai ser um teste, vai ser uma prova onde Deus vai realizar mais um milagre, uma maravilha, para confirmar o chamado de Arão sobre o chamado de Deus sobre a vida de Arão uma vez por todas. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi. Então, os 12 chefes vão trazer bordões, mas aquele que trouxer, e vão colocar os seus nomes, né, os nomes das tribos: Rubem, Simeão, Issacar, Asser, Manassés, Efraim, Benjamim, Dan, Gade, e tem mais um, agora eu esqueci, mas Asser, então acho que eu já falei, mas os 12, né? Mas na tribo de Levi não vai ficar o nome de Levi. Na vara que vai representar a tribo de Levi, vai estar escrito o nome de Arão. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses, então o que Moisés vai fazer com esses bordões? Moisés vai colocar esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês, lá dentro do Santo dos Santos. É um lugar que Moisés não entra regularmente, é um lugar onde a presença do Senhor pousa sobre a Arca da Aliança. É lá que Moisés vai colocar estas varas, esses bordões. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então, esses bordões, esses pedaços de madeira, esses galhos de árvores que já estão há anos, né, desconectados de árvores, eles não têm mais raízes, eles não estão enraizados na terra, eles não consomem água, eles não têm como dar vida mais. Eles vão cada vez mais se deteriorizar até o ponto de acabarem. E Deus vai realizar um milagre com um desses. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhes deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão.
Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do encontro, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Ele não só brotou, ele deu frutos também. O bordão de Arão, que estava desconectado de árvores, de raízes, de tudo, ele deu frutos. Milagrosamente, Deus fez este bordão de Arão dar frutos. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Então Moisés vai guardar o bordão de Arão lá com a arca do testemunho. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim. Como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? O povo finalmente, irmãos e irmãs, finalmente eles caíram na real e entenderam a gravidade do pecado deles. Eles viram que realmente o tabernáculo era coisa sagrada e que Deus tinha realmente separado Arão e os seus filhos para o serviço do tabernáculo, e eles agora temeram. O povo teve medo de morrer. Medo de morrer, irmãos, por causa da presença de Deus. A presença de Deus, que era para trazer segurança para este povo, conforto para este povo. Por causa da rebeldia deles, por causa da incredulidade deles, eles agora têm medo da presença de Deus no meio deles. Vamos então ao último capítulo que vamos ler hoje, Números, capítulo 18, versículos 1 ao 32. Deveres e direitos dos sacerdotes. Então Arão está estabelecido, ele está confirmado. Ele foi confirmado de três formas diferentes aqui. Primeiro, o incenso que Arão ofereceu lá naquela disputa com os 250 homens, o incenso de Arão foi aceito, porque Arão não foi consumido com fogo que caiu do céu. Segundo, quando Deus mandou a praga para matar o restante do povo que murmurou contra Arão e Moisés, o incenso de Arão, o incensário de Arão, Arão foi até o meio do povo para salvar o povo da praga que Deus enviou. Esta foi a segunda confirmação do chamado de Arão. E a terceira confirmação do chamado de Arão, do chamado especial que Deus tinha sobre Arão, é o bordão de Arão ser o único que floresceu no meio dos 12 bordões. Então Arão está estabelecido. Então agora o Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Vocês vão carregar a iniquidade do povo, vocês vão representar a iniquidade do povo perante mim. Não que eles vão ser, não que a iniquidade do povo vai ser imputada sobre eles, mas que eles serão representantes do Senhor, do povo perante o Senhor. Eles vão ser representantes do povo perante o Senhor. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e os sirvam. Quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho, eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. O povo estava assustado, estavam amedrontados, estavam aterrorizados. Então Deus fala: olha, Moisés, Arão, vocês e seus filhos, vocês vão ter que exercer o seu papel. Vocês têm que voltar a fazer os sacrifícios.
Eu sei que esses últimos dias têm sido diferentes, têm sido dias de calamidades no meio do povo e de castigo e de correção, mas o serviço do tabernáculo tem que continuar, Arão, senão o povo vai morrer na iniquidade deles. E Arão, é você e os seus filhos que vão carregar a iniquidade deste povo. Então vá trabalhar, vá para o tabernáculo e chame os levitas, chame os seus irmãos da sua tribo para vir trabalhar para você. Eles vão ser os seus auxiliares e vão fazer o que você mandar. Mas eles não podem tocar nas coisas santas, para que eles não sejam mortos, nem eles e nem vocês. Não deixe eles tocar, para que eu não castigue nem eles e nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. É a mesma ordenança que nós vimos Deus dar anteriormente. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Deus está falando, vambora, vocês têm que ir para o culto, vocês têm que ir fazer o sacrifício a mim, senão as coisas vão piorar, Arão, as coisas não vão melhorar. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Nós vimos isso anteriormente. Deus deu os levitas a Arão e aos filhos de Arão para serem auxiliares de Arão e de seus filhos. Mas você e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. Deus está dizendo, este cargo que eu dei a vocês, esta graça que eu dei a vocês é um presente, é uma dádiva, Arão. Valorize isto, valorize este chamado, valorize este ministério, este cargo que eu dei a vocês, valorize isto, aprecie isto, é um presente, é uma dádiva que eu dei a vocês. E novamente, como nós temos dito, esta ferramenta que a palavra do Senhor usa, essa ferramenta de comunicação, de literatura que a palavra do Senhor usa, de repetição, nós vimos aqui novamente repetido, o estranho que se aproximar será morto. Isso é repetido para que nós entendamos a severidade desta ordenança do Senhor. Versículo 8, o Senhor disse a Arão, eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. As coisas que o povo de Israel trouxe a mim, Arão e seus filhos, eu dou a vocês, perpetuamente, para sempre, para ser a porção de vocês. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa, que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Você deve comer essas coisas no lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer, isso será algo santo para você. Aqui estamos falando das ofertas que são dadas para queimar no altar, o que sobrar destas ofertas, porque algumas partes dessas ofertas Deus havia estabelecido que deveria sobrar. Destas ofertas que eram dadas para queimar no altar, o que sobrasse era somente permitido a Arão e aos filhos homem de Arão, que eles iam comer no lugar santo, no santo dos santos, na presença do Senhor, dentro da tenda, é onde Arão e os filhos homens de Arão poderiam comer destas partes das ofertas. Também isto será seu, a oferta das dádivas que eles trouxerem, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas,
por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer destas coisas. Então Deus está providenciando a provisão para toda a família de Arão também. Não somente para Arão e os seus filhos homens, mas também para suas filhas, para a mulher de Arão, para os seus servos, para toda a sua casa, haveria provisão também da parte do Senhor. Todo o melhor do azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você, para este homem que vai carregar a iniquidade do povo de Israel por todo sempre. Ele também está recebendo o melhor que Israel tem a oferecer ao Senhor. Então Deus está balanceando. O cargo de Arão é pesadíssimo, irmãos, mas a provisão de Deus para Arão é grandíssima. É uma provisão da melhor, é a melhor provisão que Deus tem para dar a Arão e aos seus filhos. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Tudo que for consagrado a Deus, Deus está dando a Arão. Todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Agora, os primogênitos vão ser de Arão, vão ser servos de Arão, vão ser dedicados ao templo para trabalhar para Arão, da forma como Arão quiser. Participar ali da função dos levitas ou trabalhar de outras formas para Arão no serviço secular, qualquer coisa. Eles são separados para Arão. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. Os primogênitos dos homens, eles podem ser comprados, um preço pode ser pago para que estes primogênitos sejam devolvidos às suas famílias. E os primogênitos dos animais impuros também, um preço tem que ser pago por estes animais, porque estes animais não servem para função nenhuma no tabernáculo e muito menos para ser oferecidos ao Senhor. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade e será segundo esta avaliação: por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou primogênito de cabras, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Estes animais puros, estes não têm resgate. Estes vão ser dedicados ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será o peito movido e a coxa direita. Então vai ter partes destes animais que será reservado como alimentos para Arão e para os seus filhos. Este é o alimento este é o sacrifício que é queimado. Então este é as partes deste sacrifício que sobram só podem ser consumidas por Arão e por seus filhos homens. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Essa referência a sal fala da conservação desta aliança. Esta é uma aliança que vai ser conservada perpetuamente, assim como o sal nunca acaba, nunca desgasta. Assim será esta aliança que eu faço com você, Arão, e com seus filhos. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Deus está dizendo para Arão: você não vai ter terra,
Você não vai ter propriedades no meio do povo de Israel. Quando o povo de Israel finalmente conquistar a terra prometida, eles vão receber partes, né? Cada povo vai receber uma parte da terra. Mas você não, Arão. Você e seus filhos vão ser espalhados no meio do povo e eu serei a sua porção, eu serei a sua herança. É muito melhor, não é verdade, irmãos, termos o Senhor como a nossa porção e a nossa herança do que qualquer bens materiais, qualquer pedaço de terra ou propriedade, não é verdade? É muito melhor sermos separados para o serviço do Senhor do que rejeitarmos o chamado do Senhor nas nossas vidas para termos bens materiais, mesmo se é bens que o Senhor nos abençoou para ter. Acima de tudo, a presença do Senhor nas nossas vidas, a aliança de Deus, o chamado do Senhor nas nossas vidas, isto deve ser a prioridade para nós. Então, é assim que Deus separou Arão e os seus filhos e providenciou alimentos para Arão e para seus filhos, assim como um lugar de habitação para eles. Agora, Deus também vai preparar recursos financeiros, recursos de várias formas aqui, na forma de dízimos, os dízimos e os levitas. Os filhos de Levi, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança. Então nós vimos até aqui foi a provisão para Arão e para sua família direta. Agora nós vamos ver que Deus vai providenciar também para os levitas. É exatamente isso que os próximos versículos vão falar. A provisão para os levitas, aqueles que serão auxiliares de Arão e dos seus filhos. Deus não vai deixar eles desamparados, Deus vai providenciar para eles também. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Nunca mais o povo vai poder ter esta ousadia de tentar invadir a tenda do encontro. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo por todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Deus está exigindo dos levitas o mesmo que ele exige do povo de Israel. O povo de Israel tem que trazer uma 10ª de tudo que recolhem. Eles têm que trazer ao tabernáculo como uma oferta. E isto que eles trazem é dado aos levitas para o mantimento, para a provisão dos levitas. Mas os levitas também têm que dar uma 10ª daquilo que eles recebem de Deus, eles têm que dar uma 10ª de volta ao Senhor, ao tabernáculo. Isto é, para que eles saibam que o que eles estão recebendo não é deles, é do Senhor. E mesmo assim, Deus só pede de volta uma 10ª, só pede de volta o dízimo. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Isto é, não é uma oferta fresca, não é a colheita que vocês mesmos fizeram. Eu vou considerar isso como uma oferta que já foi trabalhada na eira, o cereal que já foi trabalhado na eira, ou vinho que já foi trabalhado no lagar. Mas eu vou aceitar a si mesmo esta oferta que vocês trouxeram a mim. Assim também vocês apresentarão ao Senhor
uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a dádiva ao Senhor. Toda oferta devido ao Senhor. Do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Então, levitas, eu estou dando a vocês as ofertas que Israel traz, e vocês vão dar a mim a melhor parte das ofertas que Israel traz a mim. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas, como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado quando deles oferecerem o melhor. E não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Esta provisão de Deus para os levitas termina com um aviso e uma alerta de temor e de cuidado. Não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Então nós concluímos aqui a nossa leitura de hoje. Muitas lições para nós tomarmos aqui. Muitos exemplos, né, dos quais nós podemos aprender para não repetir. E muitos exemplos, como aqueles de Arão e de Moisés intercedendo pelo povo, dos quais nós podemos aprender, né? E buscar e pedir que o Senhor nos ajude. Porque é o que nós precisamos, amados, é da misericórdia e da graça do Senhor, para não abandonarmos a fé, não deixarmos a dúvida entrar em nossos corações, não deixarmos as murmurações tomarem conta da nossa mente. Quando qualquer um desses pensamentos subirem em nosso coração, em nossa mente, que nós possamos repreender no nome do Senhor Jesus Cristo e sermos gratos ao Senhor pelaquilo que Ele nos deu e pelaquilo que Ele dá aos outros, e termos essa satisfação, né? Buscarmos essa satisfação no Senhor. E nunca esquecermos de ofertarmos ao Senhor de acordo com aquilo que Ele nos dá. Porque olha como Deus fez aqui, irmãos. Deus dá aos levitas os recursos para eles poderem ofertar ao Senhor, para eles poderem dizimar ao Senhor. E da mesma forma, Deus dá a nós os recursos, o fôlego de vida, a força física, as oportunidades de trabalho, né? O dia, né? O sol do dia para nós trabalharmos, ou as condições para nós trabalharmos de noite, para muitos que precisam trabalhar de noite. Deus nos dá estas oportunidades de trabalharmos para conquistarmos o pão digno, mas tudo isso é dádiva do Senhor. E aí Ele espera de nós a melhor parte destas dádivas que Ele nos dá. Então vamos meditar nisso, amém? Vamos meditar nisso nesse dia. Mais uma vez eu te agradeço pela sua presença aqui. Tem sido leituras longas, mas eu tenho visto os comentários que vocês têm deixado e tem me abençoado grandemente. Saber que estas meditações que nós temos feito junto têm edificado a sua vida só serve para confirmar este propósito que o Senhor colocou em nossos corações. Então eu peço que vocês orem por mim, orem pela minha família, orem pela nossa igreja, para que nós possamos continuar neste propósito, que o Senhor nos ajude e nos dê graça para continuarmos, amém? Cada um de nós, eu do lado de cá, você do lado de lá. E mais uma vez eu te convido, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho, dê um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe
este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Amém? Eu agradeço a Deus pela sua vida e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.